porque nós iniciamos então o estudo dos 7 selos. Os irmãos em mensagens anteriores já compartilharam os primeiros 4 selos, né, que são basicamente os 4 cavalos. E hoje eu vou tentar abordar os 3 últimos selos, né? Seria o 5º, 6º e o 7º selo. Tá? E então vamos ver se a gente consegue fazer isso. Então os textos estão aí, irmãos. Eu não sei se a gente vai ler todos eles, o tempo está um pouquinho, né, adiantado. A partir do capítulo 6, então, de Apocalipse, né, está aí, versículo 9, versículo 17, aí tem o 7 entre parênteses aí, porque na verdade o capítulo 7 todinho é um parênteses, né? É uma inserção no meio entre o 6º e o 7º selo. Ele está aqui, mas eu não vou falar deles hoje, tá? E o capítulo 7 é bastante curioso, vamos dizer assim, não é curioso, existe muita curiosidade em cima dele, porque ele vai falar de 144 mil, esse número assim que todo mundo fala, não, mas que negócio é esse 144 mil? Não vou falar disso hoje. Depois, o 7º selo, ele continua no capítulo 8. Então, na verdade, assim, o capítulo 8 segue o capítulo 6, ok? Só para os irmãos se localizarem um pouquinho, né? Só um pouco de revisão. Capítulo 1, o que a gente viu até agora então? Capítulo 1, nós vimos aquela visão de Jesus Cristo, né, que já estudamos e tal. Eu não quero voltar muito nisso, mas só ressaltar alguns pontos, né? Essa visão de Jesus Cristo, ela é um pouco diferente daquela que a gente conhece normalmente do Senhor Jesus nos evangelhos e nas epístolas, porque tanto no Evangelho como nas Epístolas é muito enfatizado que a obra redentora de Jesus Cristo. Então a gente vê muito Jesus como um servo, aquele que foi humilde, aquele que foi obediente ao Pai. Jesus como cordeiro, né? Aquele que operou toda a obra de redenção para nós, né? Capítulo 1 de Apocalipse, ele acrescenta algumas coisas, né, a esta visão que normalmente nós temos. Então nós vemos um Jesus ressurreto. Já não é mais aquele Jesus que viveu nessa terra como homem. É o mesmo Senhor, mas é agora um Senhor que foi humilhado, mas que foi exaltado. É um Jesus ressurreto, cheio de glória, né? Justiça, coisa que não é tão enfatizado assim nos evangelhos. É claro que por trás de tudo aquilo existe a justiça de Deus, né? Juízo. Nós começamos a ver também um Senhor Jesus ligado a juízo. Aquele que é juiz, aquele que se assenta no trono, não somente para governar, mas que se assenta no trono para julgar, né? Todo cheio de sabedoria, aquele ancião de dias, de cabelo branco, né? Cheio de autoridade, também é claro, cheio de amor, porque ele anda no meio dos candelabros, cuidando com amor, né? Com poder. Então, várias coisas, só essa visão de Jesus Cristo no capítulo 1 de Apocalipse. Aí fomos para capítulo 2 e capítulo 3, que são as 7 cartas às 7 igrejas, né? Principalmente então a visão é Jesus Cristo, esse Senhor ressurreto, andando no meio dos 7 candeeiros, que a gente já viu que figuram as igrejas. Então é um tempo que mostra para nós o trabalho atual do Senhor Jesus. O Senhor Jesus hoje está fazendo isso, a mesma coisa. Ele está ressurreto à direita do Pai, mas ainda continua cuidando das suas igrejas. Ele continua olhando para cada um de nós. Ele continua vendo os defeitos. Ele continua olhando aquelas coisas que são as qualidades, aquilo que ele busca na sua igreja, né? Então ele exalta aquilo que a igreja está fazendo de correto, mas ele também fala, olha, corrige isso, né? E nisso tudo ele chama todos nós para sermos vencedores. Por isso que no finalzinho ele fala, ao vencedor darei isso, que são o quê? Os incentivos, os galardões do Senhor para a sua igreja. Então capítulo 2, capítulo 3, basicamente isso, né? E tem ali então a figura do grande sumo sacerdote. Nós cantamos hoje, né, que existe um caminho vivo que foi aberto, que nós podemos entrar com intrepidez na presença do Senhor.
né? Pelo novo e vivo caminho. Vamos ver só esse texto de Hebreus 4. Hebreus 4, 14, os irmãos estão vendo, né? 14 a 16. Então esse texto também é muito conhecido nosso, né? O escritor aos Hebreus então fala: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Lembra dos céus? Ele penetrou os céus. Hoje ele está agora assentado à direita de Deus Pai nos céus, como nosso sumo sacerdote, não mais num tabernáculo terreno, mas num tabernáculo celestial. Então, veja que sumo sacerdote nós temos, né? Penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, irmãos, capítulo 2, capítulo 3, eu acho que isso é um bom resumo. Nós temos tal sumo sacerdote, que nós podemos chegar a ele confiadamente para achar o quê? Graça e misericórdia é o que nós precisamos. Porque nós não somos perfeitos. Porque quando nós olhamos para o nosso Senhor, nós olhamos para nós mesmos e falamos: Senhor, nós não somos dignos. Mas o Senhor vai falar: eu sou digno. Eu sou o sumo sacerdote. E para você eu tenho graça e misericórdia. Você tem pecado, eu tenho justiça para você. Você tem fraqueza, eu tenho força para você. Você tem deficiências, eu tenho todo o poder para você. Hoje é o dia de nós acharmos graça e misericórdia diante deste trono e diante desse sumo sacerdote. Então, capítulo 2, capítulo 3, né? Eu gostaria de enfatizar esse ponto, né? Capítulo 4 é a visão do trono de Deus, que eu já dei um spoiler aqui, tá? Não sei se vou falar muita coisa, porque eu já falei, tá? Mas, basicamente, irmãos, eu acho que vale a pena a gente se lembrar disso. Todos nós somos atribulados. E como somos atribulados na nossa vida, né? Eu acho que, por um lado, não tem nem comparação com a tribulação que os nossos irmãos sofreram no início da igreja, debaixo da perseguição do Império Romano, principalmente debaixo do governo de Nero, né? A gente sabe então de histórias que muitos foram jogados para as feras, foram comidos por leões, foram queimados vivos, né? Tiveram que negar, ou foram forçados a negar o nome do Senhor, e por eles serem fiéis ao testemunho do Senhor, eles foram mortos, né? Amém. Isso aconteceu, era uma realidade desses irmãos aos quais João escreveu essa carta. Então, essa carta foi enviada para eles, e eles, ouvindo isso, eu imagino que talvez o coração deles tenha sido confortado, porque os olhos deles precisavam realmente ser tirados daquela realidade, uma realidade de perseguição, uma realidade onde existia um império que os forçava a fazer aquilo que eles não queriam, e que queria que eles prestassem adoração ao imperador, e eles falam: não, nós não adoramos homem, nós adoramos o Senhor, né? Mas o preço que eles tinham que pagar era muito alto. Por outro lado, irmãos, hoje nós também enfrentamos dificuldades. Talvez não dá para comparar com essa, né? Como eu falei, mas a vida nos assalta, né? Vamos falar de Covid hoje, né? E às vezes então nós ficamos tão envolvidos com este mundo que a gente fica preocupado com... Quem não fica preocupado com política, com economia, né? Com doença, né? A gente tem vivido e vivenciado isso. Isso é realidade, nós não queremos negar essas coisas. Mas como eu falei, irmãos, começo do capítulo 4, o Senhor fala: João, sobe, vem aqui, vou mostrar alguma coisa para você, né? Um segredinho para você. Tem um trono aqui, e neste trono quem está sentado? É Deus, o Pai, o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo, aquele que tem na sua mão todo o poder, aquele que controla todas as coisas. Então, irmãos, só repetindo,
nós precisamos ter também esta visão, porque a nossa realidade nós conhecemos muito bem, mas precisamos nos lembrar: existe um trono nos céus, e é Ele que governa a nossa vida aqui na terra. Irmãos, se eu estou sofrendo, faz parte. Se passamos por dificuldades, faz parte. Ele está com tudo sob controle e faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a palavra do Senhor, né? Então, o máximo, irmãos, que o inimigo pode fazer com cada um de nós é tirar a nossa vida, não é? E nós já vencemos a morte. A Bíblia fala que a morte foi vencida. Então, irmãos, não há derrota para nós. Isso nós temos que nos firmar, porque nós já vencemos a morte. Nós temos a vida eterna, essa é a palavra do Senhor. E a gente estuda Apocalipse, nós estamos estudando Apocalipse, porque uma das coisas que Apocalipse vai mostrar é que existe ressurreição. O que nos aguarda, irmão, mesmo que nós morramos, nós seremos ressuscitados para estar com o Senhor todos os dias da nossa vida, pelos séculos dos séculos. Irmãos, é isso que nós aguardamos. Essa é a realidade que nós devemos ver. Essa realidade tem que ser viva para nós. Mesmo que nós morramos, mesmo que a minha vida física seja tirada, há uma vitória garantida por nós, por aquele que vive pelos séculos dos séculos. A morte não tem poder sobre nenhum de nós. Nós vencemos a morte, irmãos. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, e é disso que nós devemos tomar posse. Então, vamos levantar os nossos olhos e ver aquilo que o Senhor mostra para nós lá nos céus. Então, visão do capítulo 4, existe um trono, né? Capítulo 5 a gente viu então principalmente a questão do leão. O leão que é cordeiro e que foi digno, que foi o único considerado digno de abrir o livro selado com 7 selos, né? Então começamos a ver os selos. Jesus Cristo, que é esse leão cordeiro, ele foi o único achado digno em todo o universo de fazer o quê? De levar a cabo o plano eterno de Deus. Ele que cumpre. O poder é de Deus, o plano é de Deus, mas Jesus é aquele que foi digno, aquele capaz de fazer com que as coisas aconteçam no universo, mas na minha vida e na tua vida também, né? Então Jesus Cristo é aquele que opera essas coisas. Por quê? Porque ele foi humilde, ele foi cordeiro, mas hoje ele é leão cordeiro, digno de abrir, de tomar o livro e abrir os seus selos. Então essa é a visão do capítulo 5, né? E a gente vai então para o capítulo 6. A primeira parte do capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, são os 4 primeiros selos, os irmãos já compartilharam, né? A partir do verso 9, então, começa o 5º selo, tá? Que a gente então vai tentar falar um pouquinho deles nessa manhã. Eu vou ler, irmãos, a partir do verso 9, então. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Eu vou ler também a parte do 6º selo, né? Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo,
e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira, quando abalada por vento forte. Como uma figueira abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, quinto e sexto selo, como eu disse, o capítulo 7 é um parênteses, e o sétimo selo continua a partir do capítulo 8. Tá? Vamos considerar aqui, agora especificamente, o sexto selo. Eu coloquei alguns pontos aqui que talvez a gente pode enroscar, mas que negócio é esse de alma dos santos martirizados, né? Debaixo do altar. Então, o que a gente pode perceber aqui nesse texto, né? Todos esses eram santos mortos, né? Porque a Bíblia diz que eles morreram, né? Mas então, assim, bom, eles morreram, dá para a gente concluir o quê? Após a morte, né, a alma permanece viva, né? A alma não morre. E no caso deles, então, a alma deles, né, elas comparecem diante de Deus, vamos dizer assim, eles são vistos por Deus, né? Então a alma permanece viva e ela pode ter alguma interação. Eu não sei que nível de interação e tal, mas eles podem conversar com Deus, né? E eles tinham então um clamor, né? Um clamor diante desse Deus, né? A gente viu pelo contexto então que eles clamam por justiça. Até quando, Senhor? É quando que o nosso sangue que foi derramado não vai ser vingado. Então, esse foi o clamor dele, né? Deles. E eles estavam onde? Debaixo do altar. Então, é lógico, irmãos, que existem talvez algumas formas diferentes de ver isso, mas a gente está colocando aquilo que nos parece mais, que faz mais sentido, né? Então essas almas estavam debaixo do altar, e até eu coloquei que pode referir-se ao paraíso debaixo da terra, lá onde o Senhor Jesus foi logo após a sua morte. Fala que depois da morte do Senhor, ele foi lá para o centro da terra, para baixo, né? O mundo dos mortos, vamos dizer assim, né? E de acordo com aquela história de Lázaro, né? Do rico e do Lázaro, a gente pode ver também então que ali tem uma parte chamada paraíso, né? E provavelmente, né, pode ser que tenham outras interpretações, né? Esses santos martirizados estejam neste lugar, tá? Mas não é uma afirmação. Quem tiver um conceito diferente, tudo bem, né? Mas o fato é que assim, morreu, a nossa alma permanece viva, né? E de uma certa forma ainda ela pode ter uma comunicação com Deus, né? Onde que é isso daí? Pode ser, alguns falam, não, mas isso aí eles já tinham ressuscitado, estavam lá nos céus, né? Amém, né? Pode ser, né? Mas o importante é que esses mártires, né, que são testemunhas, né, eles foram fiéis até a morte, né? E agora eles oram, eles têm um clamor diante de Deus. E o clamor, o que é? Clamor por justiça. Eu coloquei aqui que é diferente do clamor, né? Não tem como a gente não se lembrar, né? Jesus Cristo na cruz, quando ele está lá sendo crucificado, né? O que ele fala ao Pai? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Então, Jesus teve o seu sangue derramado também. Ele também, lógico, foi um mártir, né? Ele foi fiel ao Pai até a morte de cruz, né? Mas na cruz a oração do Senhor foi: Pai, perdoa-nos, né? E indo um pouquinho para frente também, lá em Atos, a gente vê então
a experiência de Estevão. Estevão também foi apedrejado, ele foi apedrejado até morrer, né? E Estevão também falou para o pai algo muito parecido, né? Falou, olha, não lhes imputes esse pecado, né? Então, tanto Jesus como Estevão, no momento do seu martírio, né, eles clamam ao Pai por misericórdia para aqueles que estavam fazendo isso, né? Mas aqui os santos falam, Senhor, até quando o Senhor não vai vingar? Né? Parece meio estranho, né? A gente segunda-feira conversou um pouquinho disso, fiquei pensando, né? Mas então, irmãos, hoje nós podemos escolher diante de quem nós queremos estar. Nós queremos estar diante da cruz, e na cruz nós temos misericórdia e graça. Mas naquele dia vai ter juízo. Um dia, irmãos, toda injustiça que foi cometida e que for cometida será tratada. Porque Deus não é só amor, Deus também é justiça. Deus santo e justo. Não fará justiça o nosso Senhor? Porque senão, irmãos, a gente vai falar, puxa, se vai tudo acabar em pizza, então beleza, né? Não vai tudo acabar em pizza, irmãos. Um dia aquele que julga todas as coisas irá julgar e exercer a sua justiça. Então, hoje nós temos graça e misericórdia. Hoje, para todos aqueles que se achegarem ao Senhor, Ele vai dizer, Pai, perdoa-os porque eu paguei o preço. Mas naquele dia, se nós não nos arrependermos, ou se alguém não conhecer o Senhor naquele dia, ele vai ter o quê? A ira. Vai chegar o dia da ira do Cordeiro. Então o Cordeiro não tem somente amor. Ele tem amor sim, hoje. Mas ele tem justiça. E essa justiça será exercida um dia. E isso mais ou menos esses irmãos estavam clamando diante do Senhor, né? E então que a gente não esqueça, se eu não creio no Senhor hoje, o meu futuro é a ira. O que me aguarda é ira, a ira do Cordeiro. Mas a partir do momento que eu me arrependo diante do Senhor, a ira se transforma em graça e misericórdia. Então, se alguém ainda não crê, ou se alguém falar, esse negócio de Jesus é besteira, né? Não, nem me agrada nem me desagrada, né? Duas posições: você pode ser totalmente contra Deus, ou você pode ser indiferente a Deus. Claro, Deus não existe. Então, assim, eu sou indiferente a Deus, né? Um dia, né, esse Senhor vai se manifestar. É o que a gente vê então. E nesse contexto então do quinto selo, o Senhor ainda fala, olha, ele fala para os seus mártires, aguarda um pouco ainda. Não chegou o tempo, mas vai chegar, né? Até porque o número daqueles que vão ser os teus companheiros ainda não está completo. Então mais alguns ainda serão martirizados, para que então eu venha e comece a julgar, não somente a minha casa, mas também todo o mundo e todo o universo, né? Então esse é o contexto do quinto selo, né? E aí a gente vai para o sexto selo. O sexto selo então é aquela questão, né, do sol se escurecer, da lua se tornar vermelha como sangue e tal. Então alguma coisa que a gente começa a pensar também. Primeiro, isso é literal ou é simbólico? Então tem as duas correntes, tem gente que pensa que é simbólico, tem gente que pensa que é literal, né? Não, isso vai acontecer mesmo, o sol vai escurecer, a lua vai ficar vermelha, né? Vai cair, as estrelas vão cair, né, na terra. E o pessoal às vezes fica conjecturando, não, mas isso daí é simbologia, isso quer dizer que os montes que são retirados vão ser os governos da terra e tal, tudo isso. O que, assim, eu acho que a gente não precisa, a gente pode até estudar, talvez até devamos estudar, mas isso não é o ponto importante, irmãos. O ponto importante é que vai chegar um dia que coisas irão acontecer. Então, se forem simbólicos, né,
Se esses eventos forem simbólicos, eles vão ser marcados por grandes convulsões sociais, políticas, né? O mundo todo, né? Se forem governos, se forem... não vai ser uma coisinha de nada, uma coisinha lá num país, não, vai ser uma convulsão mundial. Nada que vai passar despercebido por toda a humanidade. Então, isso ainda vai acontecer um dia, né? E se isso for simbólico, né, vai ser coisas irmãos, serão momentos que nós vamos viver, ou não sei, né? Que provavelmente nunca antes o mundo experimentou isso. Então serão coisas muito fortes, né? E se forem literais, da mesma forma, né? Se realmente, imagina o sol se escurecer. Bom, a gente fala, é eclipse solar, né? Pode ser, né? Lua de sangue, um tempo aí atrás o pessoal ficou falando de lua de sangue, lua vermelha e tal, fenômeno bonito, a gente ficar olhando, né? Mas não vai ser bonitinho assim não, né? Meteoros caindo, então, estrelas caindo na Terra. Irmãos, não será coisinha para a gente ficar na janela de casa observando, né? Ficar assistindo de camarote. Isso aqui parece que é o Senhor começando a abrir um pouquinho daquilo que espera a humanidade, aquilo que vai acontecer na ira do Cordeiro, né? Ele está dando, eu vou falar, um spoilerzinho, falou, é isso aqui, gente, ó. Ele abre um pouquinho e fala, isso aqui, né? A reação então das pessoas forem se esconder, né? E eu estava bom, só seguir aqui a minha sinopse para mim não me perder aí. O próximo ponto é quando, né? Há uma pequena possibilidade, porque alguns dizem que não, tudo isso já aconteceu, né? Essas coisas já aconteceram. Tem, né, uma escola que fala, não, isso aí já é passado, né? Mas a gente olha e fala, não me parece, né? Então eu até coloquei que é uma pequena possibilidade de que alguns desses eventos, terremoto já teve bastante, ainda tem, né? Todo mundo fala que vai ter um big one aí, vai ter o grande terremoto, né? Talvez seja desse que o sexto selo está falando, né? Alguma coisa pode ser que tenha acontecido, mas parece-nos que boa parte disso ainda vai ocorrer no futuro, né? Se é próximo ou não, eu até espero que seja próximo, que a nossa redenção está cada vez mais perto, né? Outra coisa, antes ou depois da grande tribulação, né? Também tem as duas maneiras de enxergar, mas o contexto, né, parece indicar que isso que é relatado no sexto selo vai ocorrer antes do sétimo selo, é lógico, né, e das trombetas. Então a tribulação vai acontecer nesse período. Então o sexto selo provavelmente está ocorrendo antes da grande tribulação, né? E o final então é que pode ser então isso, um último aviso antes da grande tribulação, né? Tem uma referência aqui em Joel capítulo 2, versos 30 e 31, só para a gente... Joel, ele descreve uma coisa parecida com isso, né? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu li o 31, né? 30, né? 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia, o grande e terrível dia do Senhor. Então, Joel aqui trata de um acontecimento parecido com esse, né? Que está aqui em Apocalipse, né? Só que ele fala que isso vai acontecer antes do dia do Senhor. Então, isso pode ser realmente uma referência de que isso vai acontecer antes, então, da grande tribulação. E, como eu disse, pode ser realmente um avisozinho do Senhor, né? Ele só está mostrando, né? E aí, para que talvez seja mais uma chance, irmãos, de não somente os homens, né, mas a igreja também se arrepender, né? E se preparar para que aquele dia, né, não pegue cada um de nós, cada um dos habitantes da terra, despreparados, né? 32, né? 32, diz aqui, ó. E acontecerá, né, depois desses acontecimentos, né, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Esse
esperança ainda. Parece que ainda tem chance, né? Nesse período. Então, se o que Joel está falando corresponde ao que Apocalipse 6 está falando, então tem essa possibilidade ainda, né? Isso me lembra um pouco também, irmãos, eu citei aqui no começo, aquela passagem de Lázaro, né? Porque aqui fala que as pessoas vão temer, né? E vão pedir para se esconder, né? Os montes caiam sobre nós, porque a ira, quem que pode permanecer diante da ira do Cordeiro, né? Eu lembrei de Lázaro porque naquela história de Lázaro, eu não vou ler não, mas acho que os irmãos conhecem, né? Que tinha lá o rico e tinha o Lázaro. O rico viveu normalmente lá no seu dia a dia, e os dois morreram. Lázaro era pobre e tal, ele vivia ali de migalhas, né? E quando Lázaro morre, ele vai lá para o paraíso, né? E o rico é levado lá também para a parte desagradável do Hades, né? E aí ele aquele rico fala, o pai Abraão, manda alguém daqui para avisar lá meus parentes, porque eu não quero que eles venham aqui para esse lugar terrível, né? Ele tinha pedido também para Lázaro lá molhar a boca dele e tal, mas o ponto é que ele pede para Deus mandar alguém dentre os mortos, porque falou, olha, se alguém dentre os mortos for lá e avisar eles, quem sabe eles se arrependam, né? E aí ele responde, olha, eles têm os profetas, né? Que eles ouçam os profetas, né? E mesmo que alguém dos mortos for lá, eles não vão ouvir, não. Então, só para enfatizar, irmãos, que esse tempo ainda é um tempo de arrependimento, né? Nós temos os profetas continuam falando, nós temos a palavra, né? Nós temos as reuniões, nós temos o Senhor se manifestando, basta que nós tenhamos olhos para ver, né? Então a misericórdia de Deus continua se manifestando a toda a humanidade, né? Então ainda é a misericórdia do Senhor, apesar de coisas ruins acontecerem, ainda é a misericórdia do Senhor para que alguns ainda possam se arrepender e chegar ao conhecimento da verdade, né? E eu estava me lembrando também esses dias, eu não sei se algum irmão leu, né, na mídia aí, diz que esse ano passado teve um negócio que cresceu muito lá nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo também, mas mais marcantemente nos Estados Unidos, acho que lá no Vale do Silício, os grandes poderosos financeiramente falando, né, começaram a comprar os negócios chamados bunkers, né, que são na verdade abrigos subterrâneos, né, que foram construídos aí anos atrás ou muito tempo atrás como abrigo contra a guerra atômica, né? Muitos foram reformados, né, e viraram habitações de luxo debaixo da terra, para eles se protegerem do que? Da Covid, se protegerem de alguma guerra atômica, de alguma convulsão social. Então, a venda desse tipo de coisa cresceu muito o ano passado, né? Muita gente comprando essas coisas, né? Tem dinheiro? Né? Tem dinheiro? Não, vou comprar um bunker lá, não sei. Tem um condomínio de bunker enorme, assim, né? De tempo em tempo tem um lugarzinho lá que você tem uma portinha, né? Tem nada em cima do solo, mas tem uma portinha que você desce, aí você tem digamos assim, um oásis subterrâneo, com um suprimento para você aguentar 2, 3 anos, água, sistema de água, sistema de alimentação, tem até cinema, né? Dinheiro compra, né? Então, é claro que isso não é o que o sexto selo está falando, mas o homem às vezes tem dessas coisas, né? Eu vou me proteger, eu vou me garantir, né? Mas contra a ira do Cordeiro não tem jeito. O homem pode até fugir para a Lua, né? Tem agora, daqui a pouco vai ser possível, né, a gente viajar para a Lua. Vamos fazer um esconderijo, um lugar lá em Marte. Quem sabe a gente pode se esconder do Cordeiro? Não vai se esconder nada, né? Onde a gente estiver no universo, o Cordeiro vai estar lá. O leão
Cordeiro. Então, sexto selo pode ser ainda, né, um aviso, né, um último aviso antes da grande tribulação. Aí, irmãos, eu vou pular o capítulo 7, como eu falei, né, e para ir para o sétimo selo, capítulo 8, verso de 1 a 7, fala: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então, na verdade, irmãos, o sétimo selo, ele é uma preparação para 7 trombetas, né? Ou então a gente pode dizer que as 7 trombetas são o conteúdo do sétimo selo, né? Às vezes a gente fica meio confuso com isso, mas assim, a gente viu o primeiro, segundo, terceiro, quarto selo, né? Os 4 cavaleiros, quinto selo, as almas dos mártires clamam ao Senhor. Sexto selo, aquele negócio de sol, né? Ficar escurecendo, lua, né? E o sétimo selo. O sétimo selo, ele tem todas as 7 trombetas embutidas nele. Então parece que vai chegando no finalzinho, as coisas começam a se apressar, começa a acontecer tudo muito, muito rápido, né? Uma coisa não dá muito tempo para outra, e vem a primeira trombeta, a segunda, a terceira, a quarta, parece que as primeiras 4 trombetas, elas acontecem assim, vapt-vupt, né? E muita coisa acontece, né? Então o sétimo selo, né, tem até assim esse meia hora de silêncio, parece que é um período assim que fala, bom, suspense, né? Mas é um suspense para coisa ruim. Porque vai começar. Bom, se o sexto selo as pessoas já ficaram com medo, a partir do sétimo selo, que pega as 7 trombetas, aí a coisa vai pegar. Então é quase que como assim, respira, se prepara, porque agora a coisa vai pegar, né? Então as calamidades serão muito mais intensas, né? E muito mais terríveis, vamos dizer assim. Então a gente não vai entrar agora nessa questão das trombetas, né? Só para fechar os 7 selos, né? O sétimo selo, então, traz dentro dele, né, todas as 7 trombetas, ok? Tem alguns detalhes que eu gostaria de enfatizar, e um deles está aqui. O incenso junto com as orações é oferecido sobre o altar de ouro, né, que está aqui no versículo 3 do capítulo 8. Vi outro anjo que ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar. Então, irmãos, eu queria pensar esse assunto para a gente fazer a nossa finalização, vamos dizer assim. Eu dei muita informação para os irmãos, talvez, né, seja o encargo do meu compartilhar hoje começa agora, né? Incenso e oração, né? Nós vemos aqui que no altar, né, é oferecido incenso, né? E esse incenso é de Deus, né? Então parece que o anjo pega as orações dos santos, acrescenta um incenso, e isso queima em aroma agradável a Deus. Então, primeira coisa, né, é o incenso que torna... Não, deixa eu voltar aqui. É o incenso que torna as orações nossas aceitáveis ao Senhor. Isso, não sei se... Eu nunca tinha pensado nisso, mas...
Nós somos pessoas falhas, nós somos pecadores. Nós nem sabemos orar, irmãos. Né? E às vezes até a gente ora errado. Às vezes a gente ora coisa que não devia orar. Né? E como que essas orações defeituosas sobem ao Senhor? Irmãos, tem um incenso que torna as nossas orações aceitáveis. Da mesma forma como eu e você não somos dignos, nós somos pecadores, mas pelo sacrifício do Senhor Jesus, nós nos tornamos aceitáveis a Deus o Pai. As nossas orações, irmãos, mesmo com as... Eu não estou querendo dizer que nós podemos fazer qualquer coisa, mas nós não somos perfeitos. Às vezes nós oramos, e nós oramos até de forma assim, meio enroscada, meio... Mas irmãos, as nossas orações, elas são coletadas e elas são levadas diante do trono. E as orações, mesmo as orações erradas que nós fazemos, mesmo as orações capengas, vamos dizer assim, ela recebe o incenso. Dessa forma, as nossas orações, elas podem ser queimadas e ser agradáveis ao nosso Pai. E é interessante, puxa, irmãos, como ele é um detalhezinho nesse contexto todo. Deus, no cumprimento do seu plano, da sua vontade, tem um itemzinho lá que se chama Orações dos Santos, que é você que faz, que é eu que faço. E quando o incenso é colocado nessas orações, o plano de Deus gira, ele anda. Pelas orações, o Senhor traz o sexto selo. Tem mais um, só voltando um pouquinho, lá no capítulo 5. Detalhezinho, irmãos, capítulo 5 de Apocalipse, verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Até no capítulo 5 aqui, irmãos, tem as orações dos santos presentes aqui. Né? Lá no capítulo 8 a gente vê então também a questão das orações dos santos. No capítulo 6, no 5º selo, nós temos o clamor dos santos. Então, irmãos, detalhezinho. Alguém tem dúvida de que as nossas orações são importantes? A igreja tem orado muito essas últimas semanas, né? Nós temos sido atribulados por doenças, principalmente por questões de saúde, né? Irmãos, cada oração que nós fazemos diante de Deus, elas contam. E, de certa forma, não interessa as palavras que nós falamos. Né? O nosso coração de estar diante do Senhor e oferecer a Deus a nossa oração conta diante de Deus. E a gente pode, talvez até se atrever a dizer um pouquinho aqui, as orações dos santos, junto com o incenso. Eu acho que é uma palavra forte, mas as nossas orações fazem a mão de Deus se mover. Não que Ele não faça se nós não orarmos. Ele pode fazer, Ele faz. Né? Mas Ele escolheu depender, entre aspas. Né? Ele escolheu esperar que os santos orem para que Ele mova a sua mão. E quem de nós nessas últimas semanas pode dizer que a oração da igreja não tem resposta? A gente tem presenciado isso, a gente tem experimentado isso, não só agora, mas em outras ocasiões também. Então, irmãos, eu queria enfatizar essa questão. As orações
dos santos, que são as nossas orações, né? E não precisa ser um expert em oração, não precisa saber dizer palavras bonitas, você precisa ter um coração de chegar diante de Deus e pedir ao Senhor: Senhor, venha o teu reino. É a nossa oração. Venha, Senhor, o teu reino. Vem, Senhor Jesus. Nós cantamos: ora, vem, Senhor Jesus. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Então, esse é o... Eu queria... eu adiantei um pouco, na verdade, né? Mas aplicações, né, disso. Essa questão do sobe para aqui eu já falei, né? Para a gente ter essa visão de um trono celestial, né? A oração dos santos que a gente já viu agora, né? E, continuando nesse assunto, hoje nós já podemos agir como reino e sacerdotes, né? Lá no capítulo 5 de Apocalipse, verso 10, fala que nós somos comprados, né, no final do verso 9, né? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Então, quando a gente ouve falar de reinarão sobre a terra, a gente pensa muito no futuro, né? Mas hoje, irmãos, nós temos a oportunidade de sermos sacerdotes e reis ao Senhor no contexto que nós vivemos, na esfera que nós vivemos, nos relacionamentos que nós temos. Como que nós podemos ser sacerdotes e reis hoje? Porque uma garantia ou uma boa coisa, um bom indicativo de que nós reinaremos no futuro é se nós reinamos hoje. Então, o nosso reinar, irmãos, hoje pode ser, primeiro, orando. Segundo, eco. Então vamos tolerar o eco aí, né? Segundo, nós podemos agir como sacerdotes diante de Deus. Irmãos, é possível e é importante que nós exercitemos esse ofício que foi dado a nós hoje, de sermos sacerdotes e reis em nome do nosso Senhor Jesus, na nossa esfera, para que a vontade de Deus seja feita. Então, quando nós oramos pela cura de um irmão, nós estamos agindo como sacerdotes e reis, ordenando que uma doença seja curada. É a autoridade de Deus, é feita a oração em nome do nosso Senhor Jesus. Então nós estamos cumprindo o nosso ofício de sacerdotes e reis hoje. Pode ser pouquinho, mas aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então, irmãos, hoje nós temos ainda também a chance de sermos rei e sacerdotes. Venha o teu reino. Precisamos ser fiéis e obedientes à vontade do Senhor hoje, no nosso dia, perseverando em arrepender-se, não desistindo de seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá, apesar de nós mesmos. Então, apesar de nós, porque realmente, irmãos, nós somos falhos, nós fraquejamos, às vezes nós nos afastamos do Senhor, mas, irmãos, nós devemos ser aqueles que perseveram. Se a vida está difícil, irmãos, nós temos o Senhor e nós precisamos perseverar, sendo reis e sacerdotes, não olhando tanto para nós, mas olhando para o nosso Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. É assim que nós prosseguimos, olhando para Ele, não olhando para nós. Nós cantamos que nós somos do Senhor, que nós nascemos para louvar o Senhor. Não somos e nem pertencemos a esse mundo. Nós somos peregrinos, irmãos. Cada vez mais nós precisamos estar conscientes disso, de que nós não pertencemos a esse mundo.
E o nosso papel nesse mundo hoje é de sermos embaixadores do reino em território inimigo. O mundo nunca vai nos amar. O inimigo nunca vai nos amar. Nosso papel aqui, hoje, é sermos peregrinos e testemunhas. Então não devemos amar esse mundo, nem as coisas desse mundo. E nesse sentido, irmãos, que a gente sempre tenha isso em nós, que nós temos o hoje. O passado, o ontem já foi. Nós contamos com a misericórdia de Deus. O futuro a gente não sabe. Porque eu não sei nem se o fio de cabelo vai cair meu ou não, se eu vou estar vivo ou não amanhã. Então, por um lado, que o nosso coração seja sermos reis e sacerdotes hoje, na nossa vida. Sermos fiéis ao Senhor. Se eu sou fiel hoje, amanhã será outro dia. Hoje também é o dia propício para nosso arrependimento. Se estamos entre os que creem ou entre os que não creem, há esperança, como a gente falou. Há possibilidade, tanto para nós que somos cristãos, como para aqueles que não creem. Se alguém não conhece o Senhor, então hoje ainda ele pode conhecer. Hoje ainda ele pode ir ao Senhor, buscar o Senhor, encontrar o Senhor, encontrar graça, misericórdia, e pode encontrar no Senhor Jesus Cordeiro. Há tempo. E para nós que somos filhos, todo dia também é dia de nós nos arrependermos dos nossos pecados. De nos arrependermos às vezes da nossa frieza. De nós nos arrependermos de várias coisas que o Senhor tem, ao andar no nosso meio, apontado para cada um de nós, e cada um de nós sabe aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E fazermos aquilo que o Senhor pede de cada um de nós. Então hoje é o tempo para nos arrependermos. A gente já viu a história de Lázaro. Enquanto nós estivermos vivos, ainda há tempo. Porque ou o Senhor pode voltar e nos encontrar, ou então nós podemos morrer, e aí nós vamos encontrar com o Senhor. Mas depois disso já fica mais difícil. Então, a aplicação então que eu gostaria de fazer nessa manhã é que, irmãos, hoje nós podemos ser sacerdotes. Nos lembrarmos do ofício de orar. Isso é precioso diante do Senhor. E o Senhor tem isso guardado em taças, que no momento adequado Ele vai juntar o incenso e Ele vai operar aquilo que é a vontade dEle. Então não nos cansemos, irmãos. Não vamos desistir. A luta muitas vezes ela é terrível, mas vamos prosseguir. Vamos ser fiéis, e se tropeçar, nos levantar e continuarmos servindo a esse Senhor, que é o leão cordeiro nos céus e está olhando por cada um de nós. Amém.